Jesus e os discípulos tinham chegado à Judéia, vindo da Galiléia, e as multidões tinham ido encontrar Jesus, e Jesus estava curando todos os enfermos. Nesse interim, chegaram fariseus perguntando acerca do divórcio, e foram também perguntados acerca das crianças, em que Jesus disse que a pureza delas, né, torna as candidatas ao reino dos céus, que se queremos o reino dos céus temos que ser como crianças. Até que aparece um jovem rico, no capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus então disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo-lhes ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É uma passagem inicial nessa temática, mas muito interessante, porque vem um jovem rico que obedecia os mandamentos da lei. E temos que prestar atenção que naquela época existiam os fariseus que questionavam Jesus, que eram os religiosos, que estavam longe do amor e tentavam estar próximos de Deus através de ritos. Cumprindo o rito, estava próximo de Deus. Né? Fazendo o sacrifício, estava próximo de Deus. Não importando o coração, não importando o tipo de vida que levava. Era como se uma pessoa tivesse a frequência ao templo nos dias de hoje. Aí ela vai ao templo, ela paga o dízimo e vive de qualquer jeito mundano e não está nem aí porque diz assim: eu vou na igreja, eu pago o dízimo. É como se dissesse: eu cumpro as minhas responsabilidades, se isentando de estar com o coração próximo de Deus. Nesse cenário é que Jesus chega e começa a pregar o amor de Deus na terra, a nova ordem, segunda ordem de Melquisedeque, né? Que é a ordem da graça, e pela graça e perdão dos pecados. E isso era um escândalo para os fariseus, né, que estavam ali defendendo o sábado, defendendo a lei. Nesse contexto, chega o jovem rico. Então, o jovem rico pergunta a Jesus: O que farei de bom para entrar na vida eterna? E Jesus o questiona filosoficamente: O que é bom? Por que pergunta acerca do que é bom? Bom, existe um, que é o Pai. Se quer entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Primeiro, desmistificando a questão de que chegamos a um patamar de bondade através das nossas ações. Então devemos obedecer. E aí o jovem pergunta, quase que cinicamente, quais mandamentos? Porque, vejam, esse jovem rico ele já obedecia os mandamentos. Então, para ele, pode ser uma posição confortável de dizer assim: eu já obedeço. Então, como tem os fariseus, tem os saduceus, tem vários sectos ali do judaísmo, Jesus está dizendo: obedeça os mandamentos. E o jovem pergunta quase que cinicamente e diz: quais mandamentos? Quais são esses mandamentos que eu devo seguir? E Jesus diz: honra teu pai e tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele lista os mandamentos que devem ser seguidos. E o jovem diz: mas eu já tenho feito todas essas coisas. O que mais me falta? O que mais? O que está além disso do que eu já tenho feito? Quase que esperando uma validação. Você está excelente. Jesus então responde: falta uma coisa para você. Só uma. Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Esse candidato a discípulo, a apóstolo, né, ele teve um convite literal de Jesus. Vem e segue, para ser um dos seguidores. Talvez não um dos 12, mas um dos que seguiam Jesus. Né? E talvez seja essa a forma como Jesus lidava com as pessoas que tinham posses. Né? Olha,
oferecer aos pobres. Também foi a forma como os apóstolos lidavam com os dinheiro, com os dízimos, com as pessoas nos Atos dos Apóstolos. Foi o início da igreja. As pessoas que tinham posses iam, vendiam suas posses e os irmãos iam se ajudando conforme a sua necessidade. Os irmãos iam trabalhando e o dinheiro ia dando para cuidar uns dos outros. Essa era a igreja original. E Jesus diz: vai, vende o que você tem, se abstém das suas riquezas, das suas posses e distribui aos pobres, para que os pobres tenham mantimento. Assim você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E aí o jovem saiu triste. Ele saiu triste por aquela coisa, a única coisa que faltava. Ele queria a vida eterna, ele queria o céu, achava que o céu era conforme as suas ações, cumpria os mandamentos, mas na hora de cumprir o último, que era abrir mão das posses, ele não conseguiu. Ele saiu triste. E imagine o que isso causou no coração desse homem. Então, é um chamado também a estarmos atentos conforme o que é necessário para seguir o Senhor. Porque o Senhor não está aqui, né, na palavra de Deus, nos pedindo nosso dinheiro. Né? Ele está nos pedindo tudo que nós temos, mas mais que isso, tudo o que nós somos. Porque ele pede o nosso coração. Na verdade, a única coisa que ele pede é para crermos. Cremos em Jesus. Jesus, eu creio que o Senhor é meu único Senhor e Salvador. Eu creio na cruz. É isso que Jesus pede. Mas automaticamente, na medida que você crê, tudo se torna dele porque o seu coração se torna dele. Então as minhas preocupações, elas deixam de ser mundanas. Eu paro de pensar em fazendas, investimentos, apartamentos, que são coisas para formar um legado nessa terra, e começo a vislumbrar o céu. Como é que é o céu? Como é que eu deveria funcionar ou me comportar segundo um habitante do céu? Quais são os tesouros do céu? O tesouro do céu você consegue a partir do momento que você tem uma posse, você vê um irmão que não tem e divide com ele sem ninguém saber. Você abençoa uma vida. Você tem dinheiro e você paga uma bolsa de estudos para um jovem estudar, um jovem que não tem condições, por exemplo. Você tem dinheiro e você compra ou faz em casa uma marmita para um morador de rua, sem ninguém saber, sem alarde. Nisso você vai ganhando tesouros no céu. Então, todo o teu entendimento do que é ser esse cidadão celestial muda. Mas você não faz isso para ter posses, ainda que de forma prudente. Não são as posses celestiais, são as características que me fazem novo, segundo o meu amor no Senhor. É o amor por Deus que me faz ser uma pessoa diferente. Então veja, esse jovem, ele tinha amor pelas riquezas, mas ele tinha amor também por cumprir determinados ritos que ele acreditava que colocariam ele no céu. Ele acreditava que ele entrava no céu por causa das atitudes dele, de seguir os mandamentos, de ser apenas o ato que eu faço. Existe uma diferença entre obedecer os mandamentos e estar em obediência a Deus, e obedecer os mandamentos porque eu acho que é isso que me valida, então eu tenho a vida que eu quiser obedecendo os mandamentos. E daí, de repente, o evangelho para esse jovem não era bom o suficiente, porque ele queria ter as posses, ele queria ter as posses, digamos, mundanas, ele queria ter a vida no mundo, mas ao mesmo tempo ele queria cumprir certos ritos e dizer, tá tudo bem, quase como uma validação. Esse jovem é uma boa pessoa, ele vem aqui, ele dá o dízimo, ele bate ponto na igreja uma vez por semana, ele vem aos sábados ou aos domingos, dá o dízimo, tá tudo certo, boa vida. Esse jovem é um jovem abençoado. Então, é como se a gente julgasse pelo exterior e não pelo interior. Então, mas mesmo assim, não cabe nem nós julgarmos, só a Deus. O que Jesus está colocando são os parâmetros pelos quais Deus nos julga e pelos quais somos filtrados para sermos discípulos de Jesus, que é entregarmos o nosso coração e o nosso entendimento a Ele. Quanto às riquezas, de fato Jesus diz, não ajunteis tesouros onde o ladrão rouba e a traça corrói, que o foco de juntar dinheiro não deve ser o nosso. A gente não deve viver para juntar posses. Mas se você tem um talento, se você tem uma empresa, se dar posses é algo que é natural para você, pela forma como você tem facilidade de fazer na vida, veja isso como um instrumento para abençoar a vida de pessoas. Você tira para você tudo o que você necessita para viver, e veja o que é a palavra necessitar. Você se resguarda com algo
que é para previsão de emergências, mas o que passa disso é luxo. São investimentos em que o dinheiro está produzindo qualquer dinheiro. E você pode funcionar, então, para abençoar a vida de irmãos e irmãs que estão necessitados. Porque você já cumpriu todas as suas necessidades. Você já cobriu todas as seus parâmetros de emergência. Suas bolsas de emergência estão cheias. Que depois, o que eu faço com isso? Começa a abençoar pessoas. A tua vida vai mudar, você vai conhecer outras pessoas, você vai conhecer outros sectos, você vai conhecer a realidade de outras pessoas, você vai mudar a vida de pessoas, né? E Jesus diz para não fazer alarde, então não deixa ninguém saber, mas passa a sua vida fazendo uma vida de semeadura de bênçãos na vida do outro, porque Jesus diz que essa semeadura de bênçãos na vida das outras pessoas, tu vai colher. E você pode talvez não ter posses. Eu não tenho dinheiro, não tenho muito, eu não posso abençoar. Mas vamos tirar a mentalidade do dinheiro um pouco. Se você sabe cozinhar um bolo, você de repente pode comprar a farinha, o azeite, a manteiga, né? E fazer um bolinho de laranja, um bolinho de fubá, um bolinho que só você souber fazer, um bolinho de chocolate, e você levar para moradores de rua com um cafezinho, um bolinho com café, já recheia a barriguinha durante uma tarde. Jesus vê, e Jesus diz em Mateus 25, nós vamos ver mais na frente, que todas as vezes que fazemos isso a um pequeno, estamos fazendo a ele. Então devemos lembrar dos necessitados. Devemos lembrar do que é o verdadeiro evangelho de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e como? Amando o próximo como a nós mesmos, e novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Entregando a própria vida. Então fazendo da tua vida uma semeadura celestial em favor da vida do próximo. E esse é o Evangelho.